Entre os séculos 17, 18 e 19, famílias foram dizimadas, tanto na Europa quanto na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por um mal desconhecido, causando medo em várias aldeias e levando as pessoas a concluírem que se tratava de algo sobrenatural. Pânico vampírico é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou a Nazaré, você está no Entre Histórias e Segredos e aqui eu trago todos os finais de semana um vídeo novo contando uma história real. E antes de começar, quero avisar que eu coloquei os nomes a seguir no tradutor, porém não sei se entendi direito e se a minha pronúncia está correta. Agora sim, vamos ao tema de hoje. Vou começar a nossa história por um caso que aconteceu na Sérvia, em um vilarejo chamado Kisiljevo, em julho de 1725, quando Ernst Frombald, um oficial da monarquia austríaca de segurança e saúde, que atuou na Sérvia, foi convocado pelos moradores desse vilarejo para identificar se o camponês Petar Blagojevich, falecido há mais de 2 meses, estava fora de seu túmulo e causando várias doenças às pessoas do vilarejo. De acordo com o depoimento da viúva do próprio Blagojevich, o defunto teria estado à porta da sua casa logo após o funeral para exigir os seus sapatos e depois tentou estrangulá-la. Além disso, também de acordo com declarações de outros aldeões, 9 habitantes da aldeia teriam sido atacados por Blagojevich e, curiosamente, 24 horas após esse ataque, essas pessoas vieram a óbito. Então, diante dessa situação, Frombald aceitou o pedido e exumou o corpo do homem. E de acordo com as suas anotações, o corpo encontrava-se com aparência e odor de um cadáver fresco, ou seja, não parecia que tinha mais de 2 meses que ele tinha falecido. E também havia uma mancha de sangue ao redor da sua boca, o que levou os aldeões a concluírem que aquela mancha de sangue pertencia a uma das suas vítimas que tinha sido sugada e que o homem era realmente um vampiro, termo que era usado naquela época para as pessoas que retornavam da morte. Devido a esses fatos, o oficial de segurança e saúde não conseguiu impedir que os aldeões cravassem uma estaca de madeira no peito de Blagojevich. E no seu relatório que foi entregue às autoridades, Frombald atestou que era possível que o homem fosse realmente um vampiro. Esse relatório acabou indo parar nas matérias de jornais, fazendo com que o termo vampiro se espalhasse por toda a Europa. O segundo caso se passa em julho de 1788, Massachusetts, Estados Unidos. O reverendo Justus Forward já havia perdido suas 3 filhas para a doença misteriosa, sendo uma delas a Martha Forward, que faleceu em 1782 aos 23 anos. Após quase 6 anos do seu falecimento, Martha foi desenterrada e seu corpo foi aberto para um exame. E foi constatado que havia sangue coagulado e os seus pulmões e o fígado se encontravam saudáveis e que não correspondia ao de um corpo enterrado há tanto tempo. Então os órgãos foram retirados, colocados em uma caixa à parte e devolvidos à sepultura, porém cerca de 25 a 30 centímetros do caixão. E agora um dos casos mais famosos e que teve grande repercussão na época, o de Mercy Lena Brown. O ano era 1892 e um fazendeiro chamado George Brown, morador de Rhode Island, Estados Unidos, viu sua esposa e suas 2 filhas perecerem em pouco tempo. Os vizinhos, por acreditarem que um dos membros da família era um vampiro e responsável por contaminar os outros com aquela doença, pressionaram George Brown para que permitisse a exumação dos corpos. Após relutar durante um tempo, Brown acabou concordando. No caixão de sua esposa e de uma de suas filhas, os corpos foram encontrados em decomposição.
Entretanto, o corpo de Mercy, falecida há 2 meses, estava praticamente intacto. Mas levando em consideração que a moça faleceu em pleno inverno, é possível que a baixa temperatura tenha preservado seu corpo. Também foi encontrado sangue no coração e foi notado que suas unhas e cabelos tinham crescido. Na verdade, isso é uma ilusão de ótica e que hoje já se sabe que é causada pela retração da pele em torno das unhas e do cabelo. Mas isso já foi o suficiente para eles concluírem que Mercy era uma vampira. Então, o seu coração foi retirado, queimado, as suas cinzas foram misturadas com água e essa água foi dada a seu irmão, que já apresentava sintomas da doença, na esperança de que ele se curasse. Porém, de nada adiantou e o menino veio a óbito. 1990, a cidade é Griswold, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Algumas crianças que brincavam perto de uma mina de cascalho em uma colina encontraram algumas sepulturas. Um dos meninos correu para casa para contar para a mãe a descoberta, que não acreditou, até o momento em que ele mostra um crânio. A polícia foi chamada e a princípio pensou que fosse obra de um assassino em série chamado Michael Royce. Mas ao investigar a ossada, descobriram que ela tinha mais de um século. Nick Bellantoni, o arqueólogo do estado de Connecticut, descobriu que naquela encosta havia um cemitério rural da era colonial. E entre os túmulos encontrados, teve um que mais lhe chamou a atenção. Era uma cripta de pedra que continha os restos de um caixão pintado de vermelho e podia-se ver um par de pés esqueléticos. Mas, ao verificar o resto do corpo, o mesmo havia sido decapitado. O crânio e os fêmures foram colocados em cima das costelas e das vértebras, algo que Nick Bellantoni nunca tinha visto antes. Mas o que todos esses casos têm a ver com pânico vampírico? Tem tudo a ver. Pânico vampírico ou pânico dos vampiros foi devido ao surto de tuberculose, causando uma reação de medo e desespero nas pessoas que viam seus familiares ficarem doentes e falecerem um após o outro. Essa doença devastou famílias e comunidades inteiras. Na época, a tuberculose era chamada de consumo, porque ela causava às pessoas perda de peso severa, palidez, olhos fundos, febre e, em muitos casos, tosse com sangue. A sensação que se tinha é que o doente estava sendo consumido de dentro para fora por algo sobrenatural. A percepção de que os órgãos estavam saudáveis foi mal entendido, foi falta de conhecimento dos médicos em relação ao processo de decomposição. Além disso, lugares extremamente frios, esse processo pode ser muito mais lento de forma significativa. Hoje já se sabe que a tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, mas naquela época não se sabia nada, pois a causa ficou desconhecida até o final do século XIX. Então acreditava-se que o indivíduo que perdia a vida por causa da doença chamada consumo, ou seja, a tuberculose, ele voltava para drenar a vida de seus familiares. E para proteger os sobreviventes, corpos eram exumados, órgãos eram retirados e queimados, estacas eram enfiadas no peito do cadáver ou eram decapitados e desmembrados. Hoje, essas histórias podem parecer um absurdo ou pura ignorância. Mas naquela época e para aquelas pessoas, tudo fazia sentido. Eram os meios que eles tinham para combater algo desconhecido. Momentos de desespero levam a medidas extremas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem ficou comigo até aqui, muito obrigada. E caso tenham interesse em saber mais detalhes sobre as histórias contadas, as fontes estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de dar o like, de comentar, compartilhar e aproveita para se inscrever. E se tiverem sugestões de temas ou histórias para serem trazidas aqui, é só enviar para o e-mail que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a nossa próxima história.